É isso aí, rapaziada. Tá começando mais um episódio do podcast. Mais uma vez aqui, nosso terceiro episódio. Tô aqui com o Renato, tô aqui com o Átila. E hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo sobre produtor musical, a importância do produtor musical na carreira do artista, a participação dele, é isso aí, vamos lá. Lembrando que a gente tá no inverno e tem moletom pra vocês lá na nossa loja, em atilarenato.com.br/loja. Tem moletom, tem camiseta, adesivo, bottom, CDs, DVDs. Entra lá, que você comprando na loja está ajudando a gente pra caramba também. Primeiramente, galera, o que me veio a dúvida, assim, na hora que... Eu sei do Tony e sei do Enoch. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com um produtor musical, assim? Não sei se foi regional, como é que foi isso aí, mano? Então, o primeiro cara que a gente teve contato, realmente, produtor, foi um cara chamado Flander. Eu não sei de onde ele é do interior de São Paulo, eu acho. E a gente ganhou uma música de um empresário. E o Flander produzia as músicas do artista que esse empresário empresariava. E foi isso. O Tony, na verdade, ele não trabalhou com a gente como produtor musical. Trabalhou mais como engenheiro de áudio, assim, técnico. Produção musical de vocês dois, né? Até por isso que a gente foi procurar um produtor, porque era tudo nós que fazia. O Tony até era coautor, ele ajudava em algumas coisas de arranjo, assim, mas ele não chegava a ser um produtor musical, né? A gente fazia muita coisa com a opinião dele e do Vander também, quando a gente gravava lá no Primórdios, mas nada assim de ser produtor musical, nem nada disso, né? De trabalhar com isso profissionalmente e tal. É porque o produtor, ele guia, ele faz o caminho ali da música, né? Como que a música vai se transformando, é o cara que dirige a música, vamos dizer assim. Nesse contexto do Pingão, foi eu com o Renato. A gente fez tudo, cara. A gente trampou de produtor, tudo mesmo, de compositor, arranjador. Na verdade, alguns arranjos a gente fazia parecido com o que já tinha, porque eram regravações, mas a gente sempre tentava dar uma coisinha a mais, assim, uma pitadinha de violão, porque às vezes a música era em sanfona, a gente transpunha pro violão. Inclusive, tem uma curiosidade da sanfona do Pingão, que a gente gravou. 2 músicas não foram pro Pingão ao vivo. Qual que era mesmo? Acho que era Boate Azul e Evidências, né? Não, mas entrou a sanfona que a gente fez, entrou. Mas no extra. Na própria eu vou tomar um pingão. Aquela sanfona, aliás, cara, tem até umas coisas pra gente postar, mas tem umas fotos da época, mano, que dava pra fazer uma parada massa. Você tem essas fotos? Tem foto da gente no Primórdios. Tem foto da gente gravando sanfona? Não. Nossa, mas cara, tem foto da gente do Pingão na Bacos, tem foto do primeiro show em BH na West Pub. Mas... Eu acho, cara, que uma das situações de estúdio mais inusitadas que a gente já passou foi de gravar sanfona. A gente não tinha sanfoneiro, inclusive existia sanfoneiro, existe até hoje, né, na nossa região, que bons sanfoneiros. E só que era muito difícil agendar com os caras, gravar e tal. E como era um trampo independente também, envolvia fator financeiro. E eu com o Renato, a gente tinha noção como que era a mecânica de uma sanfona, né? O Renato domina o teclado, piano, teclas, piano. E eu tinha noção da dinâmica da música. Eu não sei o que é mais difícil, né, cara? Se é o chacoalhar ali, a dinâmica, ou se é tocar, ou os dois. Nossa, isso aí é... Técnicas completamente diferentes, né? A gente tentou somar isso. Resultado, sentou um de frente pro outro, assim, colado mesmo, joelho com joelho, colocamos a sanfona no colo. O Renato tocava o teclado e eu puxava o fole do outro lado. Não sei se dá pra ilustrar isso, mas a gente gravou a sanfona do Pingão desse jeito. O Tony ficou assim, cara, vocês são loucos. Cara, tem que registrar isso, né? Mas ficou registrado nas músicas, né? Inclusive, depois a gente põe um pedacinho dela aí. Vai chover balas no mundo se nós topar frente a frente. E aí, passado isso, cara, o Branco Billy, quando a gente já tinha um trabalho pronto, assim, já o Pingão na mão e tal, foi o primeiro contato foi com o Flander, porque o Branco conseguiu o contato do Valdecir, né, empresário do Ricardo João Fernando. Isso foi depois de gravar o Pingão, depois do Pingão. Entendi. E foi o primeiro contato com o artista que a gente teve, assim, que já tinha um nome nacionalmente, né, Ricardo João Fernando, eles tiveram músicas tocando em rádio pra caramba e tal. E a gente foi no estúdio, o Flander produzia tudo deles, e nesse caso a gente mandou a música, ele produziu. Ele fez um arranjo massa, cara. Cara, eu vi o Valdecir, a gente viu ele no Instagram, eu acho. Ele comentando alguma coisa. Esse cara é empresário da dupla. Do Ricardo João Fernando. Ele tinha uma empresa, ela fazia embalagens de lata de cerveja, de embalagem geral, assim. Na verdade, não era empresa, eu acho que ele fabricava a máquina que fazia essa embalagem. E ele vendia essas máquinas, tá ligado? E ele investia na dupla Ricardo João Fernando. E isso tava no perfil dele. Empresário, Ricardo João Fernando e tal. Vocês acharam esse cara? Aí eu falei, cara, vamos atrás dele? A gente, tá precisando
precisando de um investidor, estamos começando agora. Tinha essa ilusão, né? Do investidor, a gente não achava que isso ia... Que a gente ia achar o cara. Tentou ir por essa possibilidade. Lógico, uma tentativa inicial ali de uma dupla que não tinha referência. Não sabia o que fazer ainda, né? Aí a gente foi até ele com o Branco, achamos um contato, mandou uma mensagem, um cara meio seco, assim. Pra vocês terem noção, ele é tipo Muricy Ramalho. Pô, Mel, mas daí você não quer aquela voz assim. Mas gente boa pra caramba, cara. A gente conseguiu marcar uma reunião com ele, aí entramos na sala, e aí nisso, cara, a gente tava numa época que a gente vendia show a 3, 4 mil, e pra gente isso era normal, 5 mil, na época já, sabe? E aí, cara, e na realidade de São Paulo, a galera lá pra fechar um show de 1.500 dá o que fazer nesse valor, abrindo assim pra galera entender. E aí a gente falou com ele, não, cara, que é nosso projeto, não sei o que, ele, pô, mas aí você tá louco, meu, vai fechar show de 3,5, 4 mil aqui aonde? Você não vai conseguir tocar. Aí a gente não entendia muito bem a realidade do mercado. Pelo tamanho que era a dupla, né, no caso. Só que a dupla dele já era de cachê maior, só que ele tinha uma dupla menor também, que ele tava tendo essa dificuldade. E aí depois... o cara pra começar nas casas de show de São Paulo é complicado, porque é R$1.000, 1.500, né? E isso já deu uma desanimada. Ele falou, cara, pra tocar em rádio tem que ter 1 milhão, 500 mil. Ele citou uma parada também, nossa, eu não sei por que eu tô lembrando disso, mas eles tinham uma música que tava tocando muito, acho que era aquela Só Sai com as Top. Eu vou com tudo, tô no maior Ibope. Essa música tocou na região aqui. E eles fizeram um investimento de R$400 mil nessa música, pra ela rodar Brasil, assim, né? Acho que mais regiões de interior de Minas, São Paulo foi mais forte, mas ele falou, cara, pra você ter noção, pra distribuir a música dessa aí, fazer a música rodar, é 400 pau que a gente gastou, não sei o que, então não é fácil. Botando um maior peso, assim, de que era difícil, não tinha como, né? Que não era uma coisa assim que põe dinheiro e acontece. A gente já sabia que não era assim, né? Mas às vezes o cara ele não sabia que a gente sabia. Então ele deu esse discurso, assim. Mas foi um cara importante, assim, para um aprendizado nosso, assim, essa reunião, né? Foi a primeira reunião que a gente teve com o empresário, assim. Quando a gente tava voltando, cara, a gente falou tal, que a gente mostrou uma música, a gente queria uma participação também, né? Foi, na verdade, eu não lembro se era um network pra gente conseguir aproximar dele, mas a participação era importante pra gente na época, assim, pela importância que eles tinham no cenário, pelo fato da gente tá começando também. E ele ligou dando a notícia que ia conseguir, falou, cara, eu vou conseguir pra vocês a participação, então, beleza? Pode mandar a música aí pro Flander que ele vai produzir. E o Flander é o cara que produzia tudo, o Ricardo João Fernando. E aí a gente conheceu ele lá em Guaxupé, acho que foi em Guaxupé. Ele é de Guaxupé ou a gente gravou em Guaxupé? O estúdio era em Guaxupé, eu acho. A gente chegou lá no estúdio, cara, assim, a gente nunca tinha tido contato de estar no mesmo estúdio que algum artista. Era um estúdio legal, assim, cara. Aí os caras chegaram, eu nervoso, assim, cara, eu com a letra na mão, aí até na gravação minha voz tá bem instável, dá pra ver que eu tava realmente nervoso, porque... Tô no estúdio gravando. A gente trocou voz, aí eu entro cantando nela, e depois o Atila entra no refrão, dá pra ver que o começo, cara, tá bem emotivo, assim, mais trêmulo, sabe? Aí foi esse contato, o primeiro contato com o produtor mesmo foi o Flander Veras, cara. Aliás, se ele estiver ouvindo aí, um abraço. E por mais que a gente tenha avançado um pouquinho na história, né? O primeiro disco foi vocês que fizeram toda a produção, assim, eu acho que o Tony tem uma participação nesse período, assim, muito, muito forte, né? Da presença dele no estúdio e tal. E a gente troca muita ideia sobre o Tony é um cara que trampava no estúdio, ele era dono do estúdio que vocês gravaram, a gente até falou dele no primeiro podcast, mas ele era dono do estúdio que vocês gravaram o primeiro disco, é isso? Isso. O Tony, ele era uma espécie de equilíbrio ali da parada. Então, eu queria que vocês falassem assim, por mais que a gente esteja falando de produtor musical aqui, ele é um produtor musical, ele trabalhou como produtor musical na época, e eu queria trocar uma ideia sobre o Tony, porque eu vi vocês falar muito dele, acho que vale a pena, por ele ter feito parte da história de uma maneira muito forte, assim. E o que ele ensinou a gente, acho que foi até além, o que a gente aprendeu com esse convívio foi além de produção musical, até, quer dizer, além não, né, mas geralmente quando você vai no produtor musical, ele produz sua música, você tem um contato ali com ele te entrega um trabalho, e essa é a função do produtor musical em relação ao artista. Assim, a gente teve a oportunidade de aprender ali, dia a dia, cara, de equalização até compressão. Além de amigo, assim, né, pegou uma amizade muito forte, ele ensinou coisas da vida pra gente, extra música, convivência com ele ali, a forma que ele tava conduzindo a vida dele, espiritualmente, assim, foi muito engrandecedor, assim, na época. A gente aprendeu muita coisa técnica, porque ele tava aprendendo muita coisa também, só que ele já tinha um conhecimento, assim, de engenheiro, porque ele é formado em engenharia, então ele tinha noções físicas das coisas, assim, que a gente não tinha. E a gente, moleque, vamos fazer assim, assim, assado. Mas não é. A gente aqui a gente não pode gravar assim, pôr isso aqui do jeito que a gente tá pensando, porque esse aqui lá na Master vai dar um problemão. Ele falava assim, ele falava isso. Isso aí lá na Master. Ih, cara, isso aí acho que nós vamos ter que cortar esse ruído aí, nós vamos ter que cortar esse agudo, esse violão. Que a gente achava que era só chegar a tocar e pronto, acabou. Mas você falava assim, não, Tony? Então vocês chegaram lá sem ter, assim, conhecimento de quê? Do YouTube, do que vocês curtiam ver, aí chegaram no estúdio pra produzir um disco, é isso?
basicamente... Exatamente. Aí a gente voltava pra casa chapado de compressão, de equalizador, de summing. Nossa, então foi laboratório total mesmo. Foi. Aí eu chegava, colocava os vídeos do Luciel Franco, muito louco, ensinava coisa pra caralho também, e levava pro Tony, olha esse vídeo aqui, o Luciel tá ensinando isso, ele dá pra fazer. E a gente já tinha tido contato com o estúdio, na época do BTC do Felipe, que a gente gravou lá no Telo, em Alfenas. Lá a gente chegou, sentou e gravou, o Telo já tinha tudo pronto, falou, violão aqui, em termos de arranjo, vocês estavam preparados. preparados, né? Questão de arranjador já tava... E a gente já tinha as músicas na ponta do dedo, beleza, sentava, ele posicionava os microfones, esse aqui é na linha, esse aqui é no microfone. Ali a gente não preocupou com mix nem master de nada. A gente só tocar, só arranjar. Isso, a gente só gravou no clique e o cara mixou. Nossa, a gente gravou tudo, cara. Tudo, produziu tudo, finalizou tudo. E o Tony, cara, foi parte, ele tá até como co-produtor, no disco lá, porque ele fez parte daquilo tanto quanto a gente, cara, o tempo inteiro mesmo. Então a gente só tem a agradecer a todo o convívio, todo o aprendizado mesmo que a gente teve com ele, quanto esse enriqueceu, assim, nossa vida, saca? E é um cara que ficou pra vida, assim, né? E aí, passado essa parada depois da participação, o Ricardo e João Fernando, beleza, passou o período que vocês foram procurar um produtor que vocês conseguissem atingir um nível de sonoridade nacional, um cara que já estivesse fazendo um trabalho. E como que chegou, mano, no Enoch? Cara, tem uma história curiosa antes disso, que foi quando a gente ia pra Cambuquira produzir o Pingão, né? A gente falava, putz, cara, será que um dia a gente vai estar no Enoch? Mas por que você já tinha na cabeça o Enoch, assim, você já conhecia de algum lugar? Eu conheci. Pode crer, mas de ele tocar, de ser músico? Eu conheci de ver nos DVDs, né, do Zé Henrique Gabriel, e eu tinha acho que uns 16, 17 anos, eu ia no meio juntinho, que é a casa de show aqui de Três Corações. Isso em 82, mais ou menos. Isso em 91, Chamando no WhatsApp o Enoch de velho. Isso é 2000 e alguma coisa, que eu não lembro. 2000 e alguma coisa, assim, 7. O Matheus, amigo meu, e o Gleice, a gente ia nos shows que tinha Guilherme Santiago, Zé Henrique Gabriel. Zé Henrique Gabriel vinha bastante. E eu via os caras tocar, velho, de perto, assim. Só que aquilo pra mim era, nossa, os caras estão aí, pô, da hora. Tanto tem uma curiosidade também que eu pedi palheta pra ele e pro Lui, que era o violonista e guitarrista do Zé Henrique na época, que eles não tinham. Eles falaram, não, só tem essa aqui. Só que eu também, inconveniente no palco, os caras tocando, eu chegar na beirada do palco, dá uma paleta, o cara no meio da música, como é que eu vou dar paleta? Hoje a gente pede paleta hoje pro Enoch e ele fala que não tem. Foi isso, aí esse foi o primeiro contato que eu tive com o Enoch. Só que assim, de ver o cara, é um cara ali que toca com o Zé Henrique Gabriel, músico, que da hora, mano. Será que um dia eu vou ver isso aí? Esse molequinho você tinha aqui? Moleque, 16 anos, eu acho. Podia entrar menor nas festas aí. Assisti os DVDs do Zé Henrique Gabriel e vi o Enoch tocando, vi o violão, tanto que a referência de violão, assim, veio totalmente daquele DVD do Zé Henrique Gabriel lá, a primeira gravação de Um Louco. E aquele DVD foi referência pra mim pra caramba, de ver o Enoch tocando, ver os caras tocando, os arranjos, sonoridade, e eu ficava com isso na cabeça. Que aí depois do passar dos anos que a gente ia viver nessa parada aí, a gente ia pro Primórdios de manhã mixar e falar, nossa, cara, o próximo trampo nosso vai ser com o Enoch. Nós vamos fazer acontecer, cara, será que nós vamos conseguir? E a gente ia trocando essa ideia no caminho, sempre. Isso, 7 horas, eu só lembro certinho, passando numa reta, assim, durante a plantação de milho, e o sol nascendo e a gente no fusquinho, assim, ó, na reta. Frio pra caramba, mano. Cara, a gente tava muito na missão, porque a gente tava focado demais, cara. A gente voltava 11 da noite, dormia e acordava cedo, fazia café, levava garrafa de café, fusca. Tinha dia que o Renato dormia lá em casa. Tinha dia que a gente almoçava lá em Cambuquira também, cara, que a gente chegava de manhã no estúdio, a gente almoçava num restaurante lá e, nossa, lembro, dava uma lomba depois do almoço, mano. A gente fazia meia horinha e voltava pra gravar. Eu sei que depois, quando a gente conseguiu o contato com o Enoch, cara, a gente ainda ficou assim, putz, cara, ou será que os caras do Primórdio vão ficar putos com a gente? Da gente tá indo gravar em outro lugar. Nossa, agora o próximo trabalho a gente não vai produzir com eles. Cara, pelo contrário, eles vibraram demais. Então a primeira coisa que ele falou foi, cara, vocês têm que voar mesmo, ir atrás da sonoridade. Da hora. O que a gente passou aqui foi muito massa. Ele fala que a gente teve uma importância pro estúdio. A gente não vê dessa forma. A gente, na verdade, foi o contrário. O estúdio que proporcionou tudo pra gente, né? Mas, cara, essa parceria, essa amizade com eles foi muito massa pra gente. É ainda. Foda. Beleza, gravou aí, ia pensando, nossa, o Enoch vai produzir. Como que chegou, mano? Como que vocês falaram assim, nossa, chegamos agora no Enoch e vamos produzir um disco, contato pra ir atrás dele? Porque o Enoch já produziu uma galera, já era um produtor musical, né? Tanto que vocês foram atrás da sonoridade que já era melhor, de melhor qualidade. Sim. E sabia que ele fazia esse trabalho. No Enoch a gente sempre viu um cara, eu assim, conheci através do Átila, na verdade. Eu comecei a ouvir porque ele falou, cara, é o cara que produz as paradas do Henrique Gabriel, e eu sempre gostei do
Zé Henrique Gabriel, mas não me ligava tanto em quem era o produtor, Sim, quem gravou e tal. Busquei o contato dele no Instagram, ele respondeu. Isso foi um fator muito massa, que era difícil um produtor já, do nível que ele já tava, assim, na época, responder, sabe? E a gente ficou feliz, falou, cara, o cara respondeu, passou o contato. Aí a gente conseguiu marcar uma reunião, né, com o Branco Billy, até chegar lá, cara, nele, primeiro dia, e poder ter o primeiro contato. E nessa de procurar produtor, assim, mas de procurar essa sonoridade, assim, chegou a procurar outra galera também, outros produtores. É porque rolava uma curiosidade nossa, assim, e a gente não tinha noção de preço, do que seria de orçamento, a gente tinha na verdade a gente chutava, assim, aí a gente falava, cara, vamos, não sei, não sabe quanto vai ser o preço do Enoch, se a gente vai ter acesso a isso. Na época, o Branco tava disposto, o Branco Billy, né, que era nosso produtor na época, e trabalhava com a gente, tava disposto a investir na produção, fazer investimento, e a gente falou, vamos ver o outro. Entrou em contato com o William, que é o sanfoneiro também, muito conhecido, né? Beethoven de BH, o William de São Paulo, acho que até do Bors, né, chegamos, não lembro se chegou a cortar. E-mail, tentar... Só que eram coisas fora da nossa realidade, assim, acho que o Beethoven não. E só que, tipo assim, a gente não sabia, na verdade, acho que o único que respondeu com valores foi o Dudu Bors, que era 40 mil uma faixa, assim. E o restante não respondeu a gente. Fora do Dudu foi o Enoch que respondeu, assim. Que na verdade não era o Dudu Bors, né? Era a equipe dele lá. E não porque hoje a gente tá com o Enoch, nem nada disso, nem por causa de toda a história que se desenrolou, cara, mas na época a gente já tinha a gente já era inclinado. Tendência a ir pelo Enoch. Porque já conhecia o trabalho, já queria. Só pra poder saber, porque não tinha ideia, né, de como que era. O Beethoven tava começando a produzir. O William tinha poucas produções, mas tinha produzido só Nego Grande, tá ligado? E só que o Enoch já tinha produzido 8 anos, tá ligado? Já tinha feito uma coisa há 8 anos, assim, com os caras. E já tava na cabeça também que ia fazer com eles. Já era uma coisa que vocês pensavam, né? E de alguma forma pra gente já soava diferente, cara, o Enoch. Eu lembro que o próprio fato de ser Zé Henrique Gabriel, que já não é uma dupla convencional, com músicas convencionais, com arranjos, pô, era bom pra caramba, né? Isso aí já foi um fator muito determinante, pra que a gente fosse atrás do Enoch, assim, com mais ênfase mesmo. Da hora. E aí tiveram o primeiro contato com ele e ele produziu o primeiro disco. Eu acho que o primeiro disco é interessante a gente trocar essa ideia dessa primeira produção que o Enoch fez, porque eu sei que foi uma experiência também. O Enoch, ele é um cara que ele é do meio, então ele é próximo da galera que é músico do meio também, que a gente via em DVD, que a gente via em tudo. Então vocês tiveram contato com essa galera também, na hora de gravar o disco, de ir pro estúdio. O primeiro contato que a gente teve foi de músico, assim, foi o Rafinha Delaia, batera. Viu ele Luizinho, a gente viu ele gravando mesmo, dentro do estúdio, né? O Enoch levou a gente pra lá, foi no estúdio Versax, em... como é que chama aquela cidade? Ribeirão Pires. Aí eu lembro da gente indo muito cedo, a gente saiu de madrugada pra aqui de Três Corações, passamos no Enoch. Toda vez que a gente passa em frente aqui, frango assado lá, a gente fala, nossa, aquela primeira vez a gente passou aqui. Eu fui virado, cara. Saiu daqui 3 da manhã pra pegar o Enoch às 6 em Bragança, pra chegar em Ribeirão Pires umas 8 e pouco, assim. Passa nesse frango assado aí, de manhãzinha a gente acordando indo pra lá. Primeira vez mesmo que a gente teve contato com os caras, assim, que a gente via nos DVDs, que a gente vê o Rafinha e o Luizinho tocando, mano, lembra? Junto, eles gravavam quase que simultâneo. E fora assim. Que também tocando muito, né? Eles só não gravaram simultâneo, pra te falar a verdade, porque assim, sala de batera lá gravando, o Enoch escreve as músicas, o batera fala, aí ele corrige umas coisas, é música por música, ensaia algumas vezes, agora vai, aí grava uma, grava duas, grava três, até ficar o take principal. E nisso aqui na sala onde a gente tava sentado, o cara tava na mesa, dando rec, o próprio Enoch recava também, às vezes, o outro cara, eu lembro, foi gravar no rolo também, passava pelo rolo e tal, era uma parada inimaginável pra gente, só do Primórdios pra ver os caras gravando no gravador de rolo lá em São Paulo, que a gente ficou ali o tempo todo ficcionado, e nisso o Luizinho ali fora, bam, tocando também junto, praticamente simultâneo, assim, que o restante o Enoch já tinha feito, de violão, de guitarra, aí só ia, acho que piano ia ser gravado depois, o Juninho que veio gravar, mas isso já em outro estúdio, não foi lá junto, simultâneo, que gravava as bases, né? Então o Enoch fazia muito isso também, nessa época, né? Ou acho que dependia também do tipo do projeto, do tipo do disco que o cara tá gravando, dele levar o músico pro estúdio também, e a gente já era meio fuçado, a gente já falava... Tinha mostrado isso, né? Ele tinha visto o Pingão, vocês produziram, a gente que editou, a gente que fez, editou as vozes, a gente que editou o instrumental, não sei o que. Não sei o que deu nele, ele quis levar a gente. A gente pegou o carro, passamos com o Branco lá, levamos. O Branco até ficou num canto dormindo lá. O Enoch, ele até falou pra gente, falou, cara, eu não costumo fazer isso não, mas pô, eu vi que vocês estão interessados, vamos lá. E a gente encontrou o Tchuca lá também, que era o cara que mixava na época, todo mundo, e o Enoch tava mixando algumas coisas com ele também. Que inclusive deixava a sonzeira também, o incomum é pesado. O Tchuca tinha mixado DVD do Domingo de Manhã, Fernando Sorocaba, então era uma sonoridade que a gente tava assim, cara. O Enoch tinha uns ganchos, cara, com os músicos. Ele gravava com a galera que gravava com o do Bors, com a galera que cobrava 40 mil a faixa, porque ele era brother dos caras, os caras respeitam o trabalho dele pra caramba, estão sempre juntos ali, e ele conseguia mixar com a mesma galera. Então, ou seja, pra gente acabou sendo... conseguiu trazer essa bom,
galera pra perto. Antes de ir pro estúdio, de gravar, primeiro contato com o Enoch, assim, com o estilo da dupla, eu acho, esqueci de falar disso, de citar essa parada, de como foi mostrar as músicas pro Enoch. O Enoch entendeu rápido a parada, assim, a proposta da dupla, que naquela época ele já não tinha muito a ver, tanto que vocês procuraram o Enoch, porque o Enoch não era de sertanejo convencional. Como que ele entendeu, assim, a parada? O que vocês estavam fazendo? O que vocês estavam se propondo a fazer em termos de sonoridade, de música, de letra, de mensagem, enfim? No primeiro dia, que a gente foi só fazer reunião de orçamento, que ele mostrou umas coisas pra gente, assim, eu acho que ali mesmo já rolou uma parada dele sentir isso, eu acredito, tem que até perguntar pra ele isso. Mas depois ele veio a falar, a gente não sabe qual foi o primeiro dia, mas ele falou que era algo que ele tava com prazer em produzir, não que não tenha prazer em outras produções, tem também, mas na época era alguma coisa diferente, que dá pro cara que é produtor colocar coisas diferentes que não dá pra colocar. Assim foi com a Session, assim foi não dá pra colocar às vezes pra um cara que tá buscando uma vaneira, putz, eu quero um batidão, que era uma baixada lá, Gustavo Lima. Às vezes o cara já chega com uma referência no estúdio pro produtor, aí isso acaba amarrando. Mas enfim, isso aí também não é errado. Não, é só uma liberdade maior que ele tinha pela identidade, né? Exatamente. E também, acho que nas composições, a gente apresentou umas músicas, a Renata tinha umas músicas escritas já, até que a Desejo entrou por último. Extra, né? Ela entrou como extra, nem foi arranjo com banda, nem nada, foi só violão. Naquele disco a gente já arriscou muito, assim, em relação ao sertanejo da época já, porque tem Amiga Carinhosa, cara, mas tem Se Não For Você, tem Desejo, tem Juízo, Bom Dia Flor. Então, os assim, arranjos são todos pop. Então ali, acho que a transformação já começou, cara, no primeiro disco nosso com o Enoch, acho que foi tão natural, né, o fato de chamar Em Comum também é meio que uma referência a isso, e a partir dali a gente só foi deixando desenrolar, acho que ele sacou a identidade rápido, cara, e a gente tem um equilíbrio muito massa também quando a gente tá junto pra somar as ideias, até hoje é assim, né, cara, então isso pra gente foi muito massa na época ter tido isso, e que possibilitou desenrolar toda a história até hoje. Massa, a gente tá falando de 2015, e a gente tá em 2020, até hoje o Enoch tá produzindo os nossos trabalhos. A gente tá em 2020, ele é sócio da parada, a gente tem o privilégio de ter ele inserido no projeto. Como que foi esse momento, assim, que ele se inseriu mesmo totalmente, meio que vocês deixaram de ser cliente dele pra ele estar junto com a gente, assim. Isso foi um marco que pra quem tava querendo fazer um trampo com o Enoch, porque um dia o Enoch vai produzir o nosso trabalho, né, pra um cara que é lá de longe e se tornar parceiro da parada, enfim. Eu queria saber, mano, como que foi esse processo, assim, como que isso aconteceu e como que vocês receberam isso, enfim. Eu vou chutar uma parada aqui que eu acho que pode ter sido crucial pra isso, que foi o lançamento do Incomum, foi no Vilelão, talvez pode ter sido até antes, se você lembrar disso, mas foi no lançamento do Incomum, no Vilelão, a gente tocou junto com o João Bosco e Vinícius lá, e tinha uma galera, vieram uns fãs de longe, e o Enoch viu o show inteiro nesse dia, e ele viu coisa boa e coisa ruim também. Viu mesmo. Esse foi o primeiro show, não foi, mano? Que ele me viu, sim, mas eu tinha acabado de entrar. Foi o primeiro show com uma percussão grande? Com uma percussão grande foi, mas... Ele tinha 3 congas, né? Ele tinha acabado de... Eu tinha acabado de entrar, tinha 2 meses, um mês, assim. Eu não sabia que era percussão ainda. Um instrumento lá que eu nem sabia. Por que coisa boa e coisa ruim? Coisa boa porque o show já tinha umas paradas diferentes. Eu acho que isso pode ter despertado alguma coisa nele e falar, realmente, então... Vontade de fazer um show bom, todo mundo tinha demais, né? Todo mundo tava muito... Inclusive nós também, vocalmente, assim. Como que a gente se portava no palco. Mudou muito, muito mesmo. Você pegar esse show daí, se tivesse gravado, ver hoje, daria muita vergonha de ver. Quando acabou esse show, cara, foi muito legal. A gente tava muito feliz nesse dia, muito mesmo. Tinha vindo as fãs de Mogi das Cruzes, galera de longe, assim, povo de São Paulo, gente daqui, amigos, família, e tava muito cheio, assim, no Vilelão. Eu nunca tinha tocado no Vilelão, a gente nunca tinha feito show lá. Vilelão é um estágio aqui de Três Corações, um ginásio. Que hoje chama Pelezão. Pelezão. Era um sonho tocar lá também pra mim, desde porque eu não sei porquê. Eu já sonhei que eu fiz show lá, cara. Então, assim, foi a realização de fato, né? Enfim, acabou o show. O Enoch tinha vindo pra Três Corações, ficou aqui no sítio, e a gente já tava iniciando uma amizade aí. Então a gente já tava com uma certa liberdade. E voltando lá pro sítio, no outro dia, acordamos, tomamos café e tudo, dormimos, né? Acordamos, tomamos café. Aí a gente começou a trocar ideia, a adrenalina baixou e pá, o Enoch falou, cara, da hora, tem umas coisas diferentes, mas assim, ia dar uns toques, assim, e pá, a gente falou, claro, dá um toque sim. E, cara, acho que a banda tinha que tocar mais cravada, tinha que aplicar um VS, não só clique, a gente usava clique, né? Tinha que aplicar um VS
VS pra poder preencher. Pra galera que tá aqui e não tá ligado o que é VS, como é que a gente explica o que é VS? Cara, VS é uma base de apoio, basicamente isso, é uma base que apoia ali a banda, ela dá um suporte, vamos supor, às vezes você tem um violonista só, tem um outro violão fazendo uma cobertura ali que isso soma. Às vezes pra quem tá ouvindo ali não percebe nada, mas isso no resultado final, pra quem tá ouvindo na frente, muito soa mais agradável. Profissional também, muito São mais instrumentos gravados que entram automaticamente por causa do clique, né, da contagem, eles tocam. Isso, e tocar no clique. A gente tinha música, a gente tocava no clique, tinha música que a gente não tocava. Então a banda soa muito manca, a banda não fica lisa, não toca liso, não fica agradável de ouvir. Então fica uma coisa truncando com a outra, bateria truncando com percussão. É porque é impossível, se não tiver uma referência de clique pra você seguir, cara. Tinha do palco grande, como é que vai tocar? O batera tá longe do baixista, que tá lá, o guitarrista tá lá do outro lado. Vira uma confusão. Enfim, aí ele deu esses toques, falou, cara, eu acho que tinha que ser isso e tal. Aí, resultado, passou. Teve um outro show que ele voltou pra 3 Orações, assistiu de novo e falou, eu acho que ainda tá meio assim, eu acho que ainda pode melhorar isso e aquilo. Era um cara que a gente tava muito aberto a ouvir as coisas. Até porque, cara, a gente é muito jeca, a gente tava falando isso essa semana. A gente é muito jeca mesmo, a gente não sabia de nada. Todas as referências que a gente tinha era limitada a TV, ou rádio, ou procurar uma coisa ou outra na internet que tinha. Então, cara, eu vi uma parada dele, que era um cara que já tava no meio há anos, já fazendo aquilo, ele falou, cara, pode fazer que vai rolar. Enfim, eu acho que foi aí a gente começou a fazer, aí a banda começou a melhorar e tal, aí ele foi em outros shows e tudo, e a gente começou a trampar muito junto, muito, a gente ia pra Bragança sempre, pensando em música nova, pensando o que a gente ia lançar e tal, até que surgiu a oportunidade a gente, acho que rolou da gente o convite, que na época tava o Adriano Branco, eu e o Renato, a gente falou, cara, vamos chamar o Enoch, que ele sempre quer fazer parte mais a fundo, assim, tratando mais de negócio e tal, tudo bem que hoje não pode falar que a gente tem uma sociedade com fundos investidos, é uma oportunidade uma troca, entendeu? E acho que foi aí, que foi a virada de chave, assim. Massa, e aí desse contato assim com ele próximo, ele participou de todos, a gente falou no outro episódio da questão do amadurecimento artístico, que pode até levar uma transição assim de gênero musical e tal, e ele participou de todos esses episódios assim. Ele é muito responsável também por essa transição assim. E aí eu acho que entra a questão da importância do produtor assim, dele ver o artista, fazer a leitura do artista e passar isso pros arranjos, passar isso pras produções e tal. Como é que foi, mano, essa parada assim, desde do primeiro disco até hoje, que até hoje ele tem essa leitura e faz essa leitura muito bem. Do primeiro disco até o último agora, que foi a Session 2, né, a gente foi se adaptando de uma forma junto com ele, né, ele é parte dessa mudança também, como você disse. A gente sempre conseguiu mostrar pra ele o que a gente queria de sonoridade, e ele sempre conseguiu apresentar pra gente o que a gente queria ouvir nos arranjos. Então, assim, acho que essa conexão fez com que a gente continuasse junto e fosse cada vez mais se aprofundando. Você vê, a Session 1 ela já é mais acústica, né? Ela já é no carrom e tal. A 2 a gente já colocou a batera. Aí a Frio de Moletom já é outra parada. Então essa transição, se você olhar assim, parece brusca, né? Igual eu falei, mas do Pingão pra cá teve o Em Comum, teve Eu Pago a Conta, aí depois veio a Session 1, né? Enfim. E a visão dele também, acho que do cenário, do mercado é muito parecida também. Acho que o mesmo olhar pro sertanejo e pro cenário musical em geral é muito parecido com a nossa, então acho que isso também faz com que a leitura seja fácil também, né? O cara pensar o mercado da mesma maneira, do que tá acontecendo e no som que a gente quer chegar e tal. A gente se formou um pouco junto com isso, por vários fatores, né? Da gente ter mudado pra Bragança, morado lá, ficar enfurnado no estúdio com ele, e isso acaba que a gente vê outras galera gravando também, a gente vê, sei lá, cara, até galera grande, a gente participou de muita coisa junto lá, assim, que forma a nossa opinião parecida, né? Faz a nossa opinião ser parecida com a dele, convivência, tudo isso, não só o cara sabe que a Atila e Renato é assim, não, a gente tem um convívio pessoal mesmo, né? Nós três aqui, Daniel, então isso acaba formando uma opinião parecida, né? Não é a mesma coisa porque tem divergências, é óbvio, né? Porque é isso também, convivência. Pra gente finalizar, não sei se vocês têm algum ponto. Acho que tem um ponto massa. Pode falar. Depois que a gente gravou essas paradas, né? Desde que a gente produziu com o Enoch, cara, isso também abriu muitas portas pra gente em termos de material. O cara falou, pô, mas o que vocês já gravaram? Aí você manda um CD com a sonoridade do Em Comum, o cara já vai te ouvir de outra forma, sacou? Do que em relação ao Pingão, que era uma produção mais independente, que soa mais amadora, mas foi isso mesmo que a gente buscou também. Com o Enoch teve essa mudança, cara, deu essa virada de chave, da gente ia ser uma dupla que, quando ele se tornou parte do projeto nosso, mais ainda, né? Porque a gente é a dupla do Enoch, os caras do meio já conhecem a gente, então assim, a gente já tem uma referência pra passar, entendeu? Isso nesse meio acaba sendo importante pra caramba, tanto pra venda de shows quanto pra network e outras paradas também. Apesar de hoje a gente ter desconstruído um pouco esse negócio de sonoridade por conta das
sessions, né? Das duas. A gente já tava buscando a parada mais orgânica, não seguindo tendência. Hoje não a sonoridade sertaneja mais, mas uma sonoridade massa que a gente tem outras referências. Mesmo, e a gente quer chegar também. Tanto é que as mix do Mota, né, cara? A gente fez a session 1 e 2 com ele, né? É um cara que achou a sonoridade que a gente queria ali também. Tão bom quanto o Tchuca, tão bom quanto outros caras que são muito bons também. O André, ele mixa os grandes também. Porque normalmente o cara que mixa o artista grande, que faz a mix e a master do artista grande, tem um vício ali de ser a mix tem que ser assim, a mix tem que estar batendo no 0 dB lá. E a gente conseguiu mostrar isso pra ele também. O Enoch, eu acho que se fosse só nós, sem o produtor, mandasse uma mix pro cara fazer, ele não ia ter a mesma abertura. Porque tem essa resistência do cara falar assim, mas eu sei o que é bom aqui pra mix, e a banda tá pedindo uma coisa e tipo, não tem nada a ver, entendeu? Aí o Enoch fala, cara, essa aqui já é uma parada mais desconstruída, a proposta é outra. Então a gente consegue chegar nesses resultados, assim, também por conta do produtor, né? O Enoch, ele é um cara que a gente comentou muito aqui sobre o que ele fez com a gente, mas é um cara que tem um currículo, assim, vamos falar assim, uma bagagem de muitas produções, assim, e produções muito boas, né? E que a gente pode até estar presente e tal. O próprio DVD histórico do Zé Henrique Gabriel, que teve participação desde Chitãozinho de Chororó, Marília Mendonça, Mário Maraíza, Gustavo Lima, muita gente. Depois veio do Gabriel, que a gente já tava morando em Bragança, que a gente participou da toda a parte de produção do DVD, parte de vídeo. Eu editei, o Sukita, que é brother nosso, fez a parte de direção, filmagem, então a gente trampou muito inserido nesse tipo de projeto. O Gabriel, hoje a gente tem uma amizade com o Gabriel também, que por estar nesse meio também proporcionou isso pra gente, participação do Luciano, que a gente gravou com ele lá em Luciano Zezé de Camargo Luciano, lá em Jundiaí. Então, cara, é muita coisa assim, eu acho que o pessoal procura o Enoch primeiro pelo violão, pelo timbre que ele tira, o som que ele tira, pelo olhar da produção como artista. Eu acredito que seja isso. Fora as produções dele, cara, ele grava pra muita galera importante também. Violão, guitarra, cordas, guitarra, uns instrumentos diferentes lá. Banjo, dobro. Pouca gente no Brasil grava. Porque o microfone ele trouxe lá de fora, a galera de Nashville, o mesmo som que os caras tiram lá, ele consegue tirar aqui. São vários fatores, né? E tem, além da gente, como dupla dele, tem o Pedrito Mariana, que eles são de São Carlos, também é uma dupla do Enoch, que tem muito bom gosto também, que já é um sertanejo mais clássico, com voz feminina. Que o Enoch tem muita manha de produzir. Tem muita manha de produzir. Ele consegue trazer a sonoridade country e tudo mais pra isso. Eu acho que pra gente fechar, assim, essa parada, vale a pena a gente citar, assim, porque a gente trocou ideia sobre o início, o caminho até chegar ao Enoch, mas, assim, com muito... A gente errou bastante pra chegar até lá, né? Porque primeiro vocês tiveram que pegar o disco pra produzir, o primeiro disco, vocês mesmos teve que entrar no estúdio sem saber muito bem o que tava fazendo, e nesse processo errar na hora de aprender a mixar, a produzir, fazer arranjo. Perder o arquivo, ou seja, não ter muita noção de organização ainda dessa parada e se virar, né? Mais do que, vamos chegar num produtor que vai tirar uma sonoridade grande, a gente saber que nesse processo tem muito aprendizado ainda, você tem que botar muita mão na massa, sujar a mão de terra demais mesmo, até você chegar num cara desse que você vai chegar pronto, né? Vocês chegaram prontos, você já tinha toda a ideia na cabeça do que vocês queriam. Eu acho que a parada de vocês procurar fazer independente o primeiro disco, preparou muito bem pra quando você chegasse num cara igual o Enoch, coisa fluir naturalmente, né? Essa é uma parada massa da gente sair daqui desse podcast, essa reflexão, assim, porque essa questão de sujar a mão de terra mesmo, de fazer a parada acontecer. A gente vê muito artista, não que isso seja uma obrigação, a gente vê muito artista, principalmente dentro do sertanejo, que gosta de deixar trabalho na mão das pessoas e não botar a mão na massa e não sujar a mão de terra, igual eu falei. O trabalho fica na mão de outra pessoa, o cara tem a ilusão de que vai chegar na mão do produtor e ele vai estourar, né? Usa esse termo, que o cara vai estourar e a música dele vai tocar o país inteiro e aí ele vai ficar rico. E não é assim, né? O primeiro passo que vocês tiveram que dar foi, não, vamos fazer a gente mesmo, vamos nós mesmos procurar um estúdio e vamos nós mesmos tentar entender como é que arranja e como é que faz. A gente sabia, cara, que a gente um dia ia ter um produtor já. A gente já, desde o meio do Pingão, que a gente falava, putz, um dia a gente vai estar no Enoch, A gente fez por necessidade, que era o que a gente tinha que fazer na época mesmo. Se a gente quisesse começar alguma coisa, a gente teria que fazer a gente mesmo. E aí o aprendizado veio de brinde, né, cara? Foi um disco que colocou a gente na UDS, um disco que fez a gente aprender sobre Melodyne, sobre afinar a voz, sobre editar, sobre frequência, equalização. Gravar. Ganhamos uma amizade dos caras até hoje, do Primórdios, aprendemos muito com eles também. E enquanto isso, a gente tava sendo preparado para
menor, que assim, tudo... Então, quão necessários são os erros nesse caminho, quão necessário é a gente procurar fazer as coisas com as próprias mãos primeiro, né? Antes da gente achar que vai vir um cara e vai salvar a vida e vai te colocar em algum lugar. O mais importante, assim, de lição nossa mesmo, essa parada é o fato de a gente ter ido errar e né, só com esses erros a gente aprender a lidar com os próximos desafios. Estão querendo dar conselho, né, cara? Claro, mas isso acaba que fato, pra né? tudo, cara, na Você vida, mano. Se você é, sei lá, designer, se você, mano, qualquer coisa, se você é médico, eu acho que tudo é assim, cara, né? Na música tem muito isso mesmo, do cara achar que o milagre vai acontecer um dia, a música dele vai estar no top 1 do Spotify, tá ligado? Assim, não é assim mais, cara. Antigamente, se você fosse um fenômeno e você estivesse num lugar, igual tinha muito isso, muita gente falava isso pra mim, pro Renato. Você vai estar no lugar certo e na hora certa, né? Tem que estar no lugar certo e na hora certa pra algo acontecer já. Mas hoje em dia... Tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Ninguém quer pegar um cara que não sabe nada e falar, não, esse cara canta muito. Muita gente canta muito hoje. Eu não acho que eu canto muito, não acho que a gente é uma dupla fenomenal tem de gente vocal. Que nem é artista, nem só sei lá, tem gente que tá na igreja e canta muito. Canta também. muito e destrói, e não é assim, tá ligado? Tem que ter um trabalho, e é um trabalho demorado. A gente tá aí até hoje, não corre, a gente não para todo dia, pra tudo, né, velho? Né? Querendo dar conselho pra quem tá começando, até porque nós estamos começando também, mas é isso. É isso aí, galera. Tem que sujar um monte de terra e fazer a parada acontecer e vamos pra cima. Esse foi mais um episódio do podcast. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.